Bom, amigos, estamos de volta e nós vamos fazer agora, passar um pedaço, um trailerzinho de um filme que depois nós vamos comentar sobre esse filme. É um filme muito interessante, é um filme que está recebendo prêmios, mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Assistam primeiro esse trailer do filme. Por favor, Walter. Igual a essa catástrofe eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Nunca imaginei que o Rio de Janeiro pudesse passar por uma coisa dessa. A dimensão do problema era muito maior, era muito além do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Se cada animal desse pudesse falar, pelo menos na nossa língua, né, o português, porque se expressar, ele se expressa muito bem, olhar os olhos de cada animal, a gente entenderia cada história. Morreu muita gente, morreu muita gente, morreu muita gente. Eu me lembrei dos animais, falei, os animais não vão ter quem socorra. Muito triste, situações assim horrorosas. Os bichos enlouquecidos porque eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Foi isso que acabou comigo, que quando eu penso tenho só vontade de chorar. Isso foi muito ruim, cara. Why do you rescue animals? Yeah. Okay, when you look into an animal's eye during a disaster, you look into the eyes of God. Gente, esse aí foi um pequeno trailer do filme O Abrigo. E daqui a pouquinho nós vamos falar, é um filme, eu acho, só em vendo o trailer, né, Bebete? Você já está vendo aqui as nossas duas amigas, né, já emocionadas só em ver o trailer. Elas que foram protagonistas, né? Eu fui um coadjuvante na ocasião, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Bebete, eu queria que você falasse sobre o seu trabalho em Teresópolis. Eu sei que você é uma pessoa conhecidíssima, mas nós temos muita gente também que está chegando agora do Rio, está vindo morar agora em Teresópolis e ainda não teve a oportunidade de te conhecer e conhecer o teu trabalho. Eu gostaria que você desse uma pala do seu trabalho. O que você faz aqui em Teresópolis? Basicamente, eu socorro animais abandonados que estão em sofrimento. Eu tenho um sítio que o meu marido me deixou e, por conta disso, eu amo animais. Desde criança eu amo animais. Eu comecei a levar para lá os animais, castrar os animais e levar para lá para não deixá-los desamparados. E, por conta disso, eu tenho 800 animais lá no sítio. 800 animais? É. Entre... Cães e gatos. Eu tenho mais gatos, porque os gatos têm mais dificuldade aqui de conseguirem... De uma adoção, né? Gato é muito mais difícil de então, adotar. lá no sítio eu devo ter uns 500 gatos, em torno disso, em torno de uns 260 cães, fora animais de outras espécies, 3 vaquinhas que estavam sendo maltratadas, muitos coelhos resgatados da tragédia. Bebete, conta pra gente as histórias ali das umbandas e encruzilhada que você... 60 galinhas de macumba. Que você se atracava ali com o pessoal que gosta da curimba, não temos nada mesmo, porque também eu gosto da curimba, mas não gosto de sacrifício de animais. Isso é um absurdo. Fique bem claro isso. Isso é um absurdo. Na minha opinião, santo não come, não bebe, mas é uma questão filosófica, não vamos entrar nesse mérito. Mas aí você se atracou com o pessoal no meio da rua? Várias vezes, já peguei bode que ia ser eutanasiado em ritual de religioso e muitas macumbas. O último galo que eu peguei foi no São João Batista, no Rio. Cheguei lá e falei, larga o bicho. Me avisaram, larga o bicho, tá lá no sítio o galo. Iam degolar o galo.
peguei o galo. Isso eu não aceito. Então me ligam, ó, tem uma galinha viva na encruzilhada, eu vou lá e pego. Por conta disso, eu devo estar com umas 60 galinhas de macumba e já estou com uns pintinhos. Já está com uns pintinhos de macumba também. De macumba. Eles me ligam, outro dia me ligaram que no cemitério, então eu fui lá, pego tudo. Porque eu não acredito nisso. Eu acho que só se consegue o bem através do bem. E maltratar um animal é mal. É uma coisa que faz mal à vida, tudo. Então eu respeito... Inclusive, se me permite, respinga em nós mesmos, né? Pois é, eu respeito todas as religiões, mas desde que não haja sofrimento e crueldade com quem não sabe se defender. E com relação a isso, o Bebete, eu até diminui um pouco o trabalho, né? A Alessandra e eu, minha esposa, que se conhece, diminuímos um pouco o trabalho e pegamos já temos 3 de rua. Nós trouxemos uma do Rio, né, que eu fiz o parto da mãe há muitos anos, já uns 8 ou 9 anos, e temos 3 de rua que nós pegamos aqui, 2 sendo maltratadas e uma depois da chuva, e já estão as 3 lá em casa, vão ficando, né? O grande problema da proteção animal é a educação. O seu programa está sendo de uma validade absurda na cidade, porque eu sinto que você vai ter um cunho pedagógico com relação à proteção dos animais. Então, na verdade, o que as pessoas têm que se conscientizar é que quando elas adotam ou adquirem um animal, é um ser vivo, é alguém que necessita do homem para sobreviver. Ele é doméstico, ele foi domesticado. O homem o domesticou ao longo dos anos por interesse. Então ele tem uma obrigação moral e ética de cuidar. E isso, para mim, é a base de tudo em termos de meio ambiente, não só dos animais domésticos, que esses são os dependentes dos homens. Saint-Exupéry já dizia, nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativos, como dos animais silvestres e como do meio ambiente, como um todo, das águas, dos rios. E o seu programa, eu te parabenizo, porque pelo enfoque pedagógico, educativo, é essa a base de tudo. E por isso eu tenho 800 animais no sítio, porque todos foram desprezados pelos seus donos, foram abandonados e eu, por piedade, por amor à vida, ao meio ambiente, recolhi. Eu não tenho mais aonde botar animais. Eu, inclusive, peço licença a você, eu quero mandar um aviso para os nossos amigos que estão vendo nosso programa. Animal é despesa. É despesa de ração, é despesa de medicamento, é despesa de veterinário, é despesa de vacina. Obviamente já está incluído aí no veterinário e coisa e tal. Animalzinho que não dá trabalho, que não faz cocô, que não suja, que não solta pelo e que não late, só aqueles de pelúcia que a gente bota em cima da cama e fica. Exatamente. Tá? Então, no momento em que se adquire um animal para si próprio ou para filho, não esqueça, o bicho cresce, ele vai latir, ele vai fazer cocô logo fora do lugar, ele vai destruir sapato, ele vai destruir o móvel. Como uma criança. Igualzinho a uma criança. Então, prestem bem atenção, animal de estimação não é bichinho de pelúcia, tem uma diferença bem grande. Deixa eu passar aqui agora para a Isaura. Isaura, como é que você entrou nesse trabalho? Como é que você veio do Rio, né? Eu você tenho casa em Teresópolis, né? sou advogada, assim como a Bebete, né? E me especializei em direito ambiental exatamente para proteger os animais, já que eles estão protegidos pela legislação ambiental vigente, né? Eu vim do Rio, eu já fazia um trabalho independente e anônimo, de recolher animais e conseguir casas, e me acoplei ao trabalho da Bebete quando eu vi o apelo que ela fez na internet. Como eu tenho casa aqui em Teresópolis há alguns anos, eu estava aqui na véspera da tragédia, mas fui para o Rio, voltei assim que eu soube do que tinha acontecido. E você não conhecia a Bebete? Conhecia, porque eu conhecia, como eu sempre fui ligada a isso, eu me vinculei a ela durante as feirinhas de adoção lá da... Sim. Eu conheci a Bebete ali, porque eu admirava sempre o trabalho dela. E, por coincidência, quando isso aconteceu, eu escutei alguns apelos, mas como eu conhecia a Bebete, confiava no trabalho da Bebete, eu imediatamente vim para cá e me acoplei fazendo aquele trabalho de ficar dentro do abrigo, ajudando, porque muitas pessoas atenderam ao apelo da Bebete, né? Muitas pessoas ajudaram, inclusive de outros países. Isso você está dizendo na ocasião da tragédia de 12 de janeiro de 2011. Eu estou dizendo como eu me vinculei ao trabalho da Bebete. Sim. Porque eu já fazia um trabalho anônimo, particular, de ajuda de animais.
entendeu? Perfeito. Mas agora eu estou vinculado diretamente ao trabalho dela, por quê? Está morando de vez em Teresópolis? Não, eu vou e volto, porque eu tenho meu marido lá no Rio, que não pode vir sempre devido ao trabalho. Então, como a Bebete praticamente ficou sozinha, porque saiu da mídia a questão dos animais das enchentes, então agora eu ajudo a Bebete quase que diariamente, né? E no trabalho diretamente ligado aos animais, e também temos muito interesse nesse a ONG começar a fazer um trabalho de educação ambiental em comunidades carentes, em escolas, trabalhos de castração, mas para que isso aconteça é preciso que esses animais vamos dizer assim, que sobraram, que estão ainda para serem adotados, porque foram recolhidos em torno de 1.200 animais. Desses animais, restaram 70, que necessitam de um lar. Animais que, quando ocorreu a tragédia, tinham uma família, tinham uma casa, animais idosos, pessoas que quiseram eles até o fim da vida desses animais. E quando chegou um belo dia, tudo ruiu sobre eles. Eu mesma adotei animais da tragédia. E vamos deixar bem claro, nesse caso aí, né, Bebete, não foram animais que foram abandonados pelos donos. As circunstâncias fizeram com que eles ficassem abandonados. Os donos queriam eles. Os donos queriam eles até eles estarem velhinhos. E um belo dia esses animais perderam tudo. E eu sei como eles se sentem, porque como eu adotei animais da tragédia, quando tem um temporal aqui em Teresópolis, eles enlouquecem, ficam olhando para cima. Eu tenho uma cachorra que dorme comigo no quarto, ela entra em total desespero, querendo fugir, não sabe para onde. A Nina, uma cachorrinha. Então, como eu amo os animais, diante da credibilidade que é feito do trabalho da Bebete, e querendo ajudar esses 70 animais e mais todos os que ela tem e os que nós encontramos todos os dias, eu permaneci e permanecerei. Certo. Bebete, vamos agora conversar sobre um aspecto bem triste, né? Quer dizer, toda essa coisa já é muito triste de abandonar o animal. A gente sabe que muita gente abre a porta e fica, e bota o cachorro para fora do carro e vai ficando por aí mesmo e coisa e tal. Bom, vamos falar agora sobre uma coisa bem triste que foi a tragédia do dia 12 de janeiro de 2011. Eu participei indiretamente lá, estive lá inúmeras vezes com você com o abrigo, porque eu estava na Cruz Vermelha e o Herculano me incumbiu que eu fizesse a distribuição da ração em vários pontos, né? O teu era o maior ponto, era o que tinha, que abrigava o maior número, mas nós tínhamos outras pessoas também, alguns abnegados também, que fizeram esse trabalho. Porque para as pessoas, tinha gente que não acabava mais, né? Para os animais não. Para os animais não. Então, eu fiz essa distribuição, levei várias vezes lá, sacos de ração, levei água, coisa e tal. Me fala alguma coisa dessa época, me fala alguma coisa dessa tragédia. O que aconteceu com a tragédia foi que eu estava aqui em Teresópolis e na noite do dia 11 para o dia 12 eu não consegui dormir, eu pressenti, porque não dava nem para pressentir, foi uma coisa absurda, aquela chuva. E no dia seguinte eu saí para ver a situação dos animais, porque a empregada chegou dizendo que tinha caído, as montanhas tinham derretido no Caleme, em Campo Grande, e eu consegui chegar a pé até o bairro do Caleme e ao bairro de Campo Grande. O que eu assisti foi algo que jamais eu vou esquecer e que todo mundo aqui da cidade, acredito, que jamais vai esquecer. Eu me senti impotente, sozinha, diante da grandiosidade da tragédia, que eu não tinha condições de socorrer os animais. Como muita gente me conhece, não tinha luz em casa, eu esperei uma oportunidade para ter uma volta da luz e fiz um apelo na internet dizendo que a situação dos animais era caótica, não tinham nem pessoas para ajudar as pessoas, ainda mais os animais, e que eu estava conseguindo um galpão no meu dom e tinha que se fazer alguma coisa porque eram milhares de animais soterrados, com fraturas expostas. E com isso, no dia seguinte eu já tinha conseguido o galpão e começou a chegar gente, e eu fiquei, então, os 20 primeiros dias da tragédia, eu fiquei nas áreas de risco, ajudando a resgatar animais com fraturas, animais soterrados, muitos morreram. Enfim, como a Isaura disse, nós cadastramos do dia 12 de janeiro, isso que deram entrada no galpão, fora os que foram direto para o Rio ou para outros lugares. Nós cadastramos do dia 12 de janeiro
até o dia 16 de março de 2011, 1.226 cães adultos que entraram no galpão, fora gatos, filhotes, todos da tragédia? Todos da tragédia. 1.226 cães adultos. Eu vinha saber depois, por técnicos em vigilância sanitária, que, na verdade, eu fiz um serviço de utilidade pública muito grande na cidade. Até de evitar doenças graves, mas não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi salvar os animais, eu não pensei em nada disso. Mas quando eu pedi ajuda para as pessoas, que é óbvio que aí foi um batalhão, inclusive veio uma ONG americana, chama-se Animal Rescue, Kinship, e eles vieram para cá também. Que aparece naquele trailer, os americanos trailer, né? Vieram resgatar os animais. E, quer dizer, esses 1.226 cães adultos vieram todos, sem exceção da tragédia, fora animais que voluntários já foram levando, como para São Paulo, nós mandamos animais para o Brasil inteiro, recolhidos da tragédia. E eu vinha saber que eu fiz um trabalho de utilidade pública na medida em que, ao resgatar os animais, e muitos doentes, mutilados, eu evitei a migração desses animais para o centro urbano da cidade. Com isso, eu evitei doenças, porque muitos chegaram com leptospirose, a gente tratou, enfim. Foi indiretamente, eu fiz um trabalho para a população humana. E comecei a pegar os animais em campanhas de adoção e tratamento, e os voluntários, vinham veterinários do Brasil inteiro, vieram veterinários do exterior também, vieram voluntários do Canadá, através do Kinship, do Chile. Isso, inclusive, até permite um parênteses, eu me lembro na ocasião, eu fui visitar a Bebete lá no abrigo para ver o que ela precisava lá no Meudon, e estava lá a Tereza, né? A Tereza Dantas foi incansável, desde o primeiro dia lá. E o que aconteceu é que quando eu cheguei lá, eu me senti, com meus 30 e poucos anos de profissão, eu me senti impotente porque tinha tanto voluntário. Eu falei, não, isso aqui já não dá mais, não tem mais como eu chegar aqui. Eu prefiro fazer o apoio logístico, ficar por fora como eu estou, pela Cruz Vermelha, do que chegar aqui que era muito... Olha, gente, vocês não têm ideia, no abrigo do Meudon, quem teve oportunidade de ir lá, viu isso no local, foi uma coisa assim fantástica, o que tinha de voluntário, o que tinha de estudante, o que tinha de veterinários formados, que vieram prestar essa solidariedade aos animais. Não foi? Milhares de pessoas, milhares. Tinha dias que chegava ao ponto de 500 pessoas e os animais vinham chegando, inclusive através das autoridades públicas. Defesa Civil chegava com um carro lotado de cães, muitos de Santa Rita, porque muita gente morreu lá. De todos, foram todos. Nós fizemos recolhimento do Caleme a Santa Rita, incluindo Bom Sucesso, Vieira, Providência, Cascata do Imbuí, Campo Grande, Parque do Imbuí, Salaco, Salaquinho, Três Córregos, Pedra da Tartaruga, Poço dos Peixes e daí por diante. Agora um detalhe, você falou foram 1.226 cães adultos cadastrados que nós registramos que entraram no galpão. Fora que a partir daí eu desisti de cadastrar, falei, eu não quero enlouquecer. Mas aí você falou 1.226 cães, nenhum gato? Em torno de 300 gatos. Ah, sim. 300 gatos, o SOS Felinos, através da Roseli, que é a presidente, eles vieram para cá, eles levaram cerca de uns 100 e poucos gatos para o Rio, para adoção, e os outros 100 e poucos eu levei para o meu sítio. Daí a razão de eu ter tantos gatos. Então, atualmente, o seu sítio Estão no meu sítio. Então, uns 500 em torno de 500 gatos. Eu levei mais de 100 gatos, fora cabra. Isso que eu perguntei, outros animais não tinham? Muitos animais silvestres. O Guilherme, do projeto Fauna Viva, que é o coordenador, levou para o Parque Nacional. Cabra, muita galinha que eu levei, pato, muitos coelhinhos. Estão no meu sítio, os coelhinhos eu levei. Aliás, eu quero fazer um convite aqui de público já para o Guilherme, da Fauna Viva, que ele vai ser um dos convidados aqui do nosso programa, do Conversando. Apesar de se chamar Conversando, né? Mas vamos falar de vários animais também. O Guilherme também participou do resgate, também ficou com a gente nos resgates. E com isso, os voluntários foram levando, nós fomos castrando esses animais, foram todos castrados, a não ser aqueles que os próprios donos foram ao galpão
pedir de volta. Existiram esses casos, né? Existiam esses casos, aí eu agendei para as pessoas depois retornarem com os animais para a gente providenciar a castração. Mas casos Pessoas que ficaram desabrigadas e depois conseguiram um relocação. Não queriam ser separados dos bichos. Daí o que eu digo é a educação, né? Independe do poder aquisitivo. A pessoa perdeu tudo e voltou para buscar o seu cão. Educação, será que seria essa a palavra correta, Bebete? Não seria, de repente, sensibilidade, amor? Né? Talvez seja isso, né? Nós tivemos casos de um casal que chegou no galpão e tanto ele quanto ela perderam praticamente todos os parentes e o rapaz chegou e falou assim, a minha esperança é que o meu cão esteja vivo, que seria uma lembrança de todos nós e eu gostava muito dele. É óbvio que o cão foi em Campo Grande. Acharam? Não, morreu. Não. Isaura. Eu só queria fazer assim, um pequeno à parte, que a utilidade pública foi dada para a ONG Estimação. O trabalho que é encabeçado pela Bebete, a Câmara Municipal considerou como sendo de utilidade pública e concedeu esse título à ONG Estimação, que é presidida pela Bebete. Atualmente, né? Atualmente. Não, mas nada mais óbvio que fosse dado o caráter de utilidade pública. Isso. Né? Porque é aquele negócio, muitas pessoas dizem assim, eu ouvi isso na época, e vocês também devem ter ouvido, as pessoas dizem assim, com tanta gente morrendo, vocês estão se preocupando com bicho. Vocês ouviram? Com certeza, muito. porque eu ouvi. Eu ouvi em vocês... loco, inclusive. Então, com tanta gente morrendo, com tanta gente passando fome, vocês estão se preocupando com o bicho. Mas não sabe que aquela carcaça do bicho que morreu, aquele animal com uma doença, com uma leptospirose adquirida pela enchente, com uma fratura, com o tipo de alimentação que eles chegaram a desenvolver em algum período por falta de assistência, isso daí gera um problema de saúde pública. Isso daí gera um problema de zoonose, gera um problema que vai afetar o ser humano mais ainda do que ele foi afetado. Exato. Então o trabalho que vocês fizeram foi um trabalho sim de utilidade pública. Isso que você está dizendo, Hélio, na verdade, eu que participei de resgate de animais, nós passamos por situações assim de uma dificuldade extrema, porque os nossos carros não permitiam que se aproximassem muito das áreas de risco, porque era para resgatar animais. Então os carros, a gente estacionava os carros às vezes a 2-3 quilômetros das áreas de risco e nós andávamos até lá. Lama até o pescoço, atolando, ou pedras, e pegávamos um por um, levávamos até o carro andando quilômetros, enchíamos isso em várias viagens, enchíamos os carros com os animais, levávamos para o galpão, depois voltávamos de novo, e isso foi uma coisa assim absurda, inclusive de uma exaustão, tanto que eu só aguentei 20 dias. Depois eu não aguentei mais, deixei com os jovens, com a Flávia Trindade do filme. Ah, sim, com a Flávia, isso. Que fez muito isso. Depois eu fiquei mais no galpão, fiz alguns resgates quando tinha. Nós pegamos animais que já estavam migrando para a cidade, como é o caso de uma cadela de Campo Grande, que a Mara pegou e levou para Amaryllis. Essa cadela, me telefonaram... Amaryllis, esposa do Dr. Jorge Pereira. Essa cadela, me telefonaram que ela estava... Ela simplesmente rolou por uma ribanceira na posse, quase chegando na ponte ali que vai para o centro. E ela estava em agonia e eu não tinha ninguém para me ajudar, eu fui sozinha fazer o resgate, rolei junto com a cadela, fiquei lá no meio, não consegui ninguém para me ajudar, a cadela se salvou, mas eu resgatei essa cadela 45 dias após a tragédia e há 2 meses atrás a Isaura é testemunha, nós resgatamos em Campo Grande 2 cães da tragédia. Ainda da tragédia? Vivendo nos escombros. Vivendo nos escombros. Isso. E fazendo... Bom... Comendo lixo. Uma morreu de leptospirose, a outra salvou. Né? Ainda quer dizer, praticamente o quê? 1 ano depois? Um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses depois, né, da tragédia. Ainda assim, e será que ainda tem possibilidade de se encontrar? Tem um cão preto que já me avisaram que está vivendo nos escombros, e em Santa Rita já me avisaram que ainda tem cães da tragédia, só que o acesso a Santa Rita é muito difícil.
Então, uma época mandei ração. Eu procurei trazer todos os cães de Santa Rita para cá, mas aí me disseram que ainda tem cães lá da tragédia. É que muitos se esconderam no meio daquela confusão toda e reaparecem apenas para comer. E quando nós vemos, nós pegamos, né, Bebete? E eles voltam até, vamos dizer assim, praticamente é um estado, né, original do cão, que é um estado engraçado. selvagem, né? Não, muito dóceis. É mesmo? Muito carinhosos. Muito agradecidos. Muito agradecidos. Porque estão vendo que um ser humano está tendo com eles a mesma dedicação que os seus donos deveriam ter. Aliás, existem eu queria bons até donos. fazer outro parênteses aqui e alertar os nossos amigos, espectadores da TeleTV. Nós temos, eu que tenho a experiência por ter cães também abandonados, que foi abandonado pelas circunstâncias na tragédia, e esses cães, eles têm, e a ideia é que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas esses cães, eles têm uma afeição e um amor pela família adotiva muito maior do que o cão, que fica com a gente desde pequenininho, desde que nasceu, desde que chegou feito filhotinho. Essa foto que está na minha camiseta é uma cena do filme O Abrigo. Essa foto rodou o mundo inteiro numa proporção absurda. Ela está concorrendo até a um concurso mundial de multimídias, porque eu recebi a foto do Japão. Me mandaram do Japão a foto do moleque, que foi resgatado em Santa Rita, se não me engano. Acho que foi Santa Moleque é o nome do cão, que nem entrou no galpão. A pessoa saiu... Isso aí, nós estamos dando um close agora na tua camiseta, estica mais um pouquinho, isso. É a foto, essa foto rodou o mundo inteiro. A foto do moleque. Agora, sabe o que eu queria também que você falasse agora pra gente? Que tem relação com isso. Eu queria que vocês duas me falassem alguma coisa sobre a ONG. Como é que a pessoa, como é que pode, um voluntário, como é que pode se apresentar, aonde pode ir, como é que pode fazer parte da ONG, como é que pode colaborar? Porque é óbvio e evidente que tem que ter um apoio financeiro. Não existe, se não existe. Gente, o animal, a castração exige, a gente não vai fazer castração a frio, a castração exige anestésico, exige seringas e agulhas, exige lâminas de bisturi, fio cirúrgico, antibióticos e medicamentos do pós-operatório, não é? Então, todo esse apoio, como é que as pessoas que estão vendo o nosso programa agora podem colaborar com vocês? Como é que elas podem, se é o caso também, se aceita, se filiar à ONG? Conta pra gente, Isaura. Bem, a todos aqueles que puderem e quiserem ajudar o trabalho que é realizado pela ONG, eu sugiro que entrem no site www.estimacão.org. É Estimacal, né? Cal, sem cedilha exato, e sem sem tio. o cedilha e sem o tio. Tá, a www.estimacal.org. Exato. Ok. Lá vocês vão encontrar todas as informações necessárias sobre o nosso trabalho. Gente, quero me despedir das duas aqui, agradecer imensamente a presença. Nós te agradecemos. Da Isaura, da Obrigada, Bebete. E quero deixar já um convite aqui, porque esse é um assunto muito extenso, é um assunto muito apaixonante. Eu gostaria que vocês comparecessem aqui no próximo programa, porque nós não falamos do filme. E o filme é extremamente importante, que é um filme que está concorrendo a prêmios. Eu acho interessantíssimo. Então, eu quero deixar já aqui o convite para vocês no próximo programa, para vocês comparecerem aqui. Obrigada. E quero cobrar também de você uma camisa pode do deixar. filme. Pode deixar que eu vou te trazer a camisa do Abrigo. Ok. Minha camisa está na Suécia, que eu dei para uma amiga minha sueca. Não, mas nós vamos E ela aparecer tá no levando. próximo aqui os três com a camisa. Isso. É Tá isso aí, pode deixar aqui. Amigos, muito obrigado. Quero lembrar vocês, se quiserem falar comigo, 2742-7780. O meu consultório fica na rua Manuel José Lebrão, 419, loja 5. Doutora Monique e eu estamos lá à disposição. A qualquer momento que vocês precisarem, podem ligar. Meu celular é 99888800. A todos vocês que permaneceram com a gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.